Então, pessoal, vamos começar a nossa conversa aí. Novamente, bom dia a todos. Tá? Sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Hoje o nosso papo tem de ser um pouquinho mais leve, mais tranquilo. A ideia da gente é conversar um pouquinho mais de uma forma de abordagem comercial da telemedicina, para a gente alavancar ainda mais esse produto. A gente sabe também que tem muita rotatividade nas nossas CDLs. Muitas pessoas ainda não conhecem o produto ou falta informação. Então, hoje a gente vai fazer de novo uma verificação sobre o produto, abordar algumas estratégias comerciais e a gente também está à disposição aqui para responder perguntas de vocês. Está conosco na sala também o Rafael, que é o responsável pelo suporte nosso hoje da telemedicina através da Ubicare, que é a nossa parceira. E a nossa ideia hoje é dividir com vocês um pouquinho mais então sobre esse produto, trazer algumas dicas que a gente já vem percebendo que funciona ou não funciona na comercialização desse tipo de produto, tá? Então, eu vou transmitir aqui a apresentação para vocês e a gente vai conversando. Eu fico à disposição aqui sempre que vocês quiserem perguntar ou questionar alguma coisa. Tranquilo? Deixa eu só olhar aqui para mim, para eu poder ver a reação de vocês também. Então, pessoal, a telemedicina, na prática, é uma parceria que nós firmamos aqui entre a Federação e a Ubicare. A Ubicare é uma hub de produtos e serviços de saúde. Entre eles nos oferecem, então, a telemedicina, que nada mais é do que uma plataforma para consultas de forma eletrônica. Tá? E quais as vantagens disso? A gente sabe que cada vez mais o consumidor vem buscando da gente tecnologia e facilidade. Né? A gente pode reparar, por exemplo, a questão do táxi. Quando vem a Uber vem e traz uma praticidade a mais, ela não acaba com o táxi, mas gera uma nova demanda e gera até mesmo a melhor e a qualificação dos taxistas que queiram se manter no mercado. A telemedicina vem dessa mesma pegada. Isso não vai acabar com o plano de saúde, isso não vai acabar com as consultas presenciais, não vai acabar com as demandas de consultas particulares, muito pelo contrário. Ela vem para ajudar o sistema de saúde e facilitar o acesso à saúde básica para os nossos associados, para os clientes, para todos aqueles que utilizam. Tanto é, se vocês repararem, em todo o estado de Santa Catarina, a gente vê cada vez mais prefeituras fechando planos de telemedicina, a gente vê empresas oferecendo como diferencial esse tipo de atendimento, porque saúde é algo sério e a gente sabe que às vezes um plano de saúde acaba sendo muito caro para a família brasileira. Então, nós da federação, pensando um pouquinho fora daquilo que é o nosso habitual de birô de crédito, que é a nossa especialidade e é o nosso maior produto hoje ainda, nós estamos trazendo soluções diferenciadas para atender os nossos associados. Lembrando que dos nossos 43 mil associados que a gente tem na base de dados hoje, a grande maioria são pequenas e médias empresas. Então, o pequeno empresário, às vezes, tem muita dificuldade de oferecer um benefício para o seu funcionário, para o seu colaborador, e a telemedicina vem com esse amparato, vem com essa força e acaba nos dando uma argumentação a mais de venda. Quem é vendedor aqui, que está participando com a gente, sabe da dificuldade que tem quando o associado diz assim, olha, eu não trabalho com um crediário, o que tu tem para me oferecer? O que eu ganho estando associado com vocês? E aí a gente começa todo aquele discurso de, eu tenho treinamentos, eu tenho auditório, eu tenho palestras, eu tenho várias coisas que a gente vai tentando apontar para justificar uma associação à nossa entidade. Claro que, aqui eu não estou desmerecendo, tem um forte argumento, a própria questão do associativismo dele fazer parte de uma entidade representativa de classe. Porém, a gente sabe que na realidade o cara quer saber, e qual é o meu retorno? Tendo que na prática eu vou utilizar que você tem de diferencial, que eu posso aplicar no meu comércio, na minha indústria ou aqui na prestação de serviço, que realmente vai agregar para a minha empresa. Então, a telemedicina vem como mais um produto para agregar no nosso portfólio. Por quê? Por não ser um plano de saúde. Ele acaba sendo muito mais acessível do que um plano de saúde e pode ser, às vezes, até um benefício que o nosso associado pode oferecer para o seu colaborador para fidelizar ele dentro do nosso comércio local. Então, ele acaba sendo também uma ferramenta de retenção de talentos através da nossa CDL, através de um benefício que a gente oferece. Então, a telemedicina ela vem entre uma parceria entre a FCDL e a Ubicare, e a gente lança a logo da CDL Saúde. É óbvio
E o nosso intuito sempre é ajudar as nossas CDLs e fortalecer a marca CDL, que, de novo, né, como é sempre nosso CDL forte também é federação forte. Perfeito? Alguns dados só para a gente entender como é que funciona a questão da saúde no país, isso é bem interessante também. Nós temos uma má distribuição da saúde, até porque a população também é mais distribuída em todo o país. Então, olha só, 60% de todos os médicos que a gente tem hoje no mercado brasileiro estão alocados em apenas 1% dos municípios. E aí, claro, volto de novo à nossa realidade aqui de Santa Catarina. Quem mora em cidades menores, mais interioranas, sabe que para determinados tipos de especialidades a gente sempre precisa acabar se deslocando para centros comerciais regionais. Então, por exemplo, eu sou lá da região de Timbó, Indaial, Ascurra, Rodeio, toda essa região aí, quando precisa de uma especialidade melhor, precisa ir para onde? Acaba indo para Blumenau para fazer o atendimento. Assim como eu sei que em outras regionais, por exemplo, a região de Chapecó, acaba se deslocando a Chapecó, e assim sucessivamente. Isso faz com que os pequenos municípios sofram mais pela questão do atendimento na saúde. Seja saúde básica ou especializada. Por que eu falo da básica? Porque a básica também, geralmente, é só em horário comercial e horários específicos. Você precisou de um atendimento fora de um horário padrão, você acaba sofrendo e você acaba não tendo acesso a essa saúde. Então, isso é importante a gente pontuar para a gente entender onde é que a gente vai trabalhar em questão disso. E aí vem alguns dados, por exemplo, da nossa plataforma de utilização para vocês verificarem a força que tem. Quais são os dados que a gente mais fortalece? Principalmente, mais de 70 mil médicos cadastrados na plataforma. Por que isso é importante? Porque a gente tem outros concorrentes no mercado que também oferecem telemedicina, mas geralmente sofrem pela quantidade de profissionais alocados dentro da plataforma para utilização. Isso faz com que eles não consigam, às vezes, ter atendimento 24 horas por dia, como é o nosso caso. Outro dado importante, 87% das solicitações feitas dentro da plataforma conseguem ser resolvidas através do atendimento da telemedicina. Isso também é um item muito importante, por quê? Porque geralmente uma pessoa que passa mal de madrugada ou fora de horários onde ele teria acesso a outros meios de saúde. Então a telemedicina vem também com essa pegada de a gente poder aproveitar esses horários e essas oportunidades que a gente vai ter. E claro, nós também oferecemos, né, depois a gente vai abordar um pouquinho mais de 30 especialidades. No nosso caso são 32 especialidades. A gente também vai estar falando aqui um pouquinho sobre quais são essas especialidades que vocês podem estar oferecendo. Então, isso é muito importante para vocês entenderem o quê? A nossa parceira buscou uma fonte ou um fornecedor que tem força de mercado para atender toda a nossa demanda e para a gente não sofrer com a questão de tempo de espera, para a gente não sofrer com outras situações que plataformas menores podem sofrer. Então, isso também nos dá uma forma de baratear mais o custo e aí oferecer para vocês um preço bem competitivo para que a gente tenha um diferencial mais em relação à concorrência dentro desse mercado. Aqui eu trouxe para vocês também, aqui esse material sempre disponibilizo também para quem tiver interesse, todas as especialidades que a gente oferece hoje dentro da plataforma. Então, são 32 especialidades que a gente tem dentro da plataforma que vocês podem estar oferecendo. É importante que eles possam saber que a gente tem isso disponível hoje dentro do nosso sistema. Eu muito utilizo, por exemplo, na questão, até mesmo quando a gente vai fazer alguma abordagem, alguma coisa, você verificar algumas situações regionais. Então, por exemplo, ali você vai ter questão da psiquiatria, para quem toma remédio controlado. Sabe? Tem muita gente que toma remédio controlado que às vezes precisa fazer uma requisição de um medicamento, alguma coisa, ele pode fazer a consulta através da telemedicina para conseguir o receituário. Então, é uma oportunidade a mais para estar utilizando. É uma oportunidade a mais para a gente estar comercializando esse sistema. Vocês... Isso. A telemedicina, por ser uma plataforma, ela é individualizada. Então, cada usuário precisa ter acesso ao seu próprio login e senha. Geralmente, o login que é fornecido depois é o próprio CPF do paciente e a senha é uma senha que o sistema gera na hora que vocês fazerem o cadastro dos clientes que forem acessados dentro da plataforma, tá? Sempre vai ser feito primeiro a consulta direto com o clínico geral. E isso é importante também, porque na maioria dos nossos concorrentes, antes de você acessar o clínico geral, você precisa fazer um agendamento dessa consulta inicial com o clínico geral. Aqui não, você clicando em iniciar consulta, você vai colocar os dados prévios dos sintomas que você está sentindo
e depois que você digitar os dados prévios, automaticamente ele já vai constar com um médico. Esse médico vai fazer a avaliação, entender tudo que você está passando, o que você está sentindo. Depois que tiver isso, ele pode fazer a emissão e solicitação dos exames para fazer uma apuração, às vezes, um pouquinho mais específica, né, um pouquinho mais detalhada daquilo que você está sentindo. E, além disso, ele também consegue fazer a questão de receituário médico. Então, usou de um medicamento, alguma coisa, a própria plataforma consegue fornecer isso, e isso vai para onde? Isso vai para o e-mail do usuário que está fazendo a utilização da plataforma. Tá? Então, no e-mail ele recebe o receituário, ele recebe a solicitação de exames e aí ele consegue fazer os encaminhamentos. Nós temos retorno, por exemplo, aqui em Florianópolis, que se você fizer uma consulta pela telemedicina e solicitar o exame, você consegue levar na Unimed, a Unimed pega, reescreve e faz, através do plano de saúde, a requisição do exame normalmente, tá? E em vários municípios menores também a gente tem a questão de você, às vezes, levar no postinho de saúde, o médico só reescrever e você conseguir fazer a condição dos exames também através do SUS, tá? Então, isso é possível também, porque também é uma vantagem para o poder público ou para a própria Unimed, que economiza em consultas, uma vez que você está fazendo através de outra plataforma. Tranquilo? Eu vou falando e vou dando alguns insights ali só para vocês poderem pensar naquilo que a gente vai conversando, e aí, conforme vocês quiserem, vocês podem ir perguntando, a gente vai trocando ideia também. Importante, nós tivemos uma mudança na questão da busca por especialistas, tá? Então, a gente até deixa aqui já nessa apresentação qual é o passo a passo agora para você fazer a solicitação dos especialistas na plataforma. Quem são os especialistas? Aquelas 32 especialidades que eu mostrei antes de médicos que atendem dentro de uma determinada área, tá? Para clínico geral, iniciei a consulta, eu já converso com ele. E para especialista, qual é o primeiro passo? O associado deve primeiro passar por uma consulta imediata com o clínico geral, que é o que eu acabei de falar agora. Caso o médico considere necessário um acompanhamento com o especialista, ele fará o encaminhamento adequado. O médico fará o encaminhamento através da plataforma, tá? E até em 48 horas, uma pessoa lá da nossa parceira da plataforma vai entrar em contato para agendar a data e o horário dessa especialidade que ele fez a busca, tá? No dia agendado, o paciente receberá via WhatsApp e e-mail aquilo que foi cadastrado dentro da plataforma, tá? Um link para acessar a sala de atendimento virtual para ter acesso a essa especialidade. Todos os documentos gerados durante a consulta, incluindo receituários de requisição, serão enviados para o paciente para sua conveniência e registro, tudo através de e-mail, como já funciona no clínico geral. Então, isso é uma mudança importante, tá? Isso é um modo de operação para que vocês também possam orientar os associados, a gente não tenha problema em relação a isso, tá? Então, vai para o clínico geral vai avaliar a necessidade. Por quê? Porque a maioria dos casos a gente já consegue resolver no clínico geral. Precisando de um especialista, ele faz o encaminhamento e esse é o procedimento para fazer esse encaminhamento. Tranquilo? Vamos a seguir. Outras vantagens que nós temos: não há limite de utilização e nem coparticipação. Mas quer dizer o quê? Você precisa fazer uma consulta, 10 consultas, 100 consultas dentro do mês, o associado não paga mais por essas consultas, não existe qualquer tipo de custo e também não há algum tipo de coparticipação. Ah, você vai ter direito a 50% de desconto na consulta, 70%, o resto vem cobrado. Não tem isso, ele paga só a mensalidade dele por estar dentro do plano da telemedicina, mas não paga nenhum tipo outro de custo. Nós já tivemos situação, por exemplo, de um especialista, algum médico, falar assim: olha, mas para eu fazer tal procedimento vai ser cobrado mais uma taxa. Gente, se isso acontecer, reporta para nós, porque isso não está dentro do nosso plano. Como são mais de 70 mil médicos, a gente sabe que pode ter um ou outro aí que queira dar uma desperta para tentar arrecadar dinheiro. Mas não está dentro da nossa proposta, não faz parte do nosso plano, e, portanto, não há qualquer outro tipo de custo para a utilização do sistema ou para as consultas médicas que forem realizar, tá? Quando você faz a solicitação, mesmo que você saia do portal, o sistema também avisa vocês quando o médico estiver disponível. Assim como eu falei também da especialidade, vai ser notificado por e-mail, pelo WhatsApp, ele tem um link para fazer o acesso e a consulta necessária, tá? Outra vantagem técnica que é importante a gente utilizar e pensar na hora de comercializar. Claro que aqui a gente vai levantar vários pontos que vocês podem argumentar, mas você não vai utilizar todos eles no dia a dia. Você vai entender qual é a realidade do cliente que você está conversando para daí você utilizar
argumentação mais interessante, tá? Mas, por exemplo, a questão da redução de idas ao pronto-socorro. Então, poxa, está passando mal de madrugada. A gente está hoje com muita epidemia de dengue, né? Outras H1N1, eu sei que também está em alta. Você tem outras doenças ali que estão acontecendo com bastante frequência. E às vezes depois você pega e já está passando mal, vai se deslocar para um hospital, um lugar com muita gente. Às vezes você fica na fila de espera durante horas até que você faça a primeira consulta, consiga ter acesso à saúde. Com a telemedicina isso é uma vantagem porque não precisa mais se deslocar, né? Ele já vai estar em casa e consegue fazer a verificação. Claro que, né, gente, depende de como é que tá a situação dele, às vezes ele precisa ir para o pronto-socorro porque é uma questão de urgência e emergência. Mas não sendo, ele apresentando sintomas, precisando de uma medicação ou até uma avaliação primeira de um médico, ele pode utilizar com a telemedicina. O atendimento também, ele é humanizado por quê? Porque realmente é um profissional que está sendo consultado ali. Ontem a gente até estava numa reunião e os nossos diretores aqui da federação também utilizam a telemedicina. Eles estavam dizendo, os médicos são muito prestativos, tem bastante opção, eles perguntam, conversam, eles realmente analisam qual é o teu grau e qual é a tua necessidade para verificar o que você precisa fazer, qual é o procedimento que precisa ser feito. E, claro, isso acaba democratizando o acesso à saúde, por quê? Porque fica mais fácil você conseguir ter esse acesso. Pensem em a gente que trabalha no horário comercial, está direto na rua, fazendo um milhão de coisas, às vezes a gente não tem tempo de ir no médico, né? Porque a gente precisaria tirar um dia, 2 dias, 3 dias para fazer isso. Com a telemedicina, no teu intervalo, à noite, fora de horário, você consegue ter acesso, você consegue fazer as solicitações dos exames que você precisa, até mesmo se forem rotineiros, tá? Um ponto que é importante vocês enfatizarem também, isso não é um plano de saúde. Então, assim, não, a requisição do exame é feita, mas os custos dos exames aí é por parte de cada um independente. Isso também é importante porque daí a gente não está preso diretamente às regras da ANS. Então, a gente pode comercializar, a gente pode oferecer, nós não temos uma burocracia tão grande para acesso a essa plataforma. Até mesmo muitos usuários da própria Unimed ou outros planos de saúde acabam aderindo à telemedicina pela velocidade nas consultas, porque hoje a gente também sabe que é uma realidade, um sofrimento dos próprios planos de saúde, que às vezes você vai fazer uma requisição você vai tentar agendar um médico, e você tem um Unimed, a primeira coisa que a secretária te pergunta, você tem plano de saúde? Aí você diz sim. Qual é o plano de saúde? A Unimed, eles te agendam lá para 30 dias antes para você fazer uma consulta. Por quê? Porque os próprios médicos às vezes preferem fazer no à vista, em dinheiros, né? Se você disser assim, não, eu tenho dinheiro, eu não vou utilizar plano, às vezes no mesmo dia você consegue fazer a consulta. Agora, quando você precisa de um plano de saúde, às vezes você não consegue, porque eles acabam te jogando numa fila lá na frente, porque não há muito interesse do médico nesse plano. Com a telemedicina, você também acaba com isso, então você tem mais velocidade de resposta. Por quê? No meio de 70 mil médicos, alguém vai te atender, ele vai conseguir fazer de pronto atendimento, e isso vai facilitar o acesso à saúde também para os nossos associados ou para as nossas CDLs, para quem for utilizar esse tipo de serviço, tá? Então, quem pode usufruir desse convênio? Obviamente, todos os nossos associados estão aptos para utilizar a telemedicina, tá? Vale lembrar que sócios e colaboradores dentro do nosso sistema sempre serão todos eles titulares da ferramenta. Então, eles serão todos eles cadastrados como titulares, certo? O que são os titulares? Aqueles que respondem acima de seus dependentes. Quem serão os dependentes desses titulares? Todos os familiares que estiverem linkados ou ligados àquele titular, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que tem o dono da empresa e mais 2 colaboradores. Se todos optarem por usarem telemedicina, nós teremos 3 titulares. Agora, o filho do colaborador quer entrar, ele entra abaixo dele, então ele vai ter um dependente abaixo daquele colaborador. O dono da loja quer colocar a esposa e os filhos. Esses serão dependentes do dono do estabelecimento comercial. Perfeito? Agora, patrão e colaboradores, todos eles são titulares dentro da plataforma e dentro do sistema. Então, quem pode ser beneficiário, quem pode estar como dependente abaixo desses titulares? Todos os parentes ligados diretos ou indiretamente à pessoa, tá? Então, a gente não tem muito uma limitação do tipo assim, poxa, eu queria colocar minha sogra, posso colocar? Pode. Eu queria colocar meu tio, posso colocar? Pode. Tem que ser parente ligado àquela pessoa, mas não precisa ser primeiro, segundo ou terceiro grau. A gente tem essa liberdade para utilizar justamente por não ser um plano de saúde, tá?
mas é muito importante enfatizar isso. Então, titular sempre vai ser o dono da empresa e seus colaboradores todos são titulares. Abaixo deles, que são os dependentes, somente familiares ligados diretamente à pessoa. Perfeito? Para ficar bem claro e bem tranquilo. Como é que funciona o sistema de cobrança da questão da telemedicina, tá? Então, olha só, independente da data de inclusão, seja no primeiro dia do mês ou no último dia do mês, o cliente será cobrado pela CDL no mês seguinte ao cadastramento. Então, o cadastro é dia 29, no próximo mês já vai vir a primeira mensalidade referente a isso. Nós temos uma taxa de adesão, isso estipulado pela federação, de R$ 25 no fechamento na primeira fatura da CDL, paga uma única vez por CNPJ. Essa taxa de adesão não fica para a federação, ela fica para a CDL e cabe à CDL cobrar na fatura do associado. Ednei, eu posso aumentar essa taxa de adesão? Pode, fica a critério de vocês. Ednei, eu não quero cobrar taxa de adesão, eu posso? Pode, mas a gente não recomenda. Por quê? A taxa de adesão é justamente pelo custo de captação que vocês vão ter na venda ou na comercialização desse tipo de produto. Então, é interessante vocês terem essa taxa para cobrar as despesas administrativas. No nosso convênio, nós não temos fidelidade, nós não exigimos que ele fique 6 meses, 1 ano ou 2 anos, mas nós já recomendamos hoje para que as CDLs, de forma independente dentro dos seus critérios, estipulem um prazo de fidelidade. Para evitar aquele cara que entre no mês, você faça o cadastro, ele utilize para aquilo que precisa e já peça a suspensão do serviço. Por quê? Porque não é vantajoso para nós, porque como a margem é pequena, demora muito tempo para se pagar todo o trabalho aquilo que é feito. Então, eu quero colocar 3 meses de fidelidade, fica a critério de vocês. Eu quero colocar 6 meses de fidelidade, fica a critério de vocês. Mas nós recomendamos que vocês façam algum tipo de fidelidade, até mesmo para manter mais tempo dentro da plataforma e para a gente poder vincular isso, perfeito? É uma recomendação, porém não é obrigatório que seja feito dessa forma, tá? Lembrando que para fazer a cobrança do produto, nós, federação, lançamos o custo na fatura da federação e vocês devem lançar no cadastro associado ao valor das mensalidades para que sejam cobradas, tá? Isso é com a CDL e aí vocês aplicam. Ah, Ednei, mas a federação nos orienta a cobrar tantos reais pelo plano do titular. Eu posso cobrar mais? Pode, fica até o critério. Ah, eu quero cobrar menos, posso? Pode, só que aí você tem que ter as margens para ver se também se torna lucrativo depois para vocês fazerem esse tipo de processo. Qual é o site, então, para acessar a plataforma? telemedicina.fcdl.org.br, tá? Então, tendo esse acesso, já vai direto para a nossa plataforma. É a mesma plataforma que eu utilizo tanto para as consultas médicas, como também você utiliza o login e senha da CDL para fazer o cadastro das vidas dentro da plataforma, tá? Ah, Ednei, mas eu peguei e eu fiz agora uma venda, tenho lá 1.000 clientes para cadastrar de uma vez. Eu consigo fazer isso? Consegue sim. Nós temos uma planilha do Excel que a gente manda para vocês para fazer o cadastramento e feito esse cadastramento a gente envia direto para o WeCare para que eles façam o lançamento de forma escalonada para grandes volumes e grandes clientes dentro da plataforma. Tranquilo? Alguma pergunta até aqui? Qualquer coisa estou à disposição, a gente pode conversar. Não? Vamos seguir então e vamos tocando ideia. Então, algumas das vantagens que eu gosto de elencar. Gente, primeiro, né? Nós somos comerciais, nós estamos pensando em vender produtos. Nós já identificamos, por exemplo, que a telemedicina não é um produto que se vende na primeira visita. Geralmente há um pouquinho mais de resistência para a gente fazer esse tipo de negociação. O que nós já solicitamos para o Rafael ali, para o pessoal da Upcare, é um vídeo demonstrando toda a operação de uma consulta sendo realizada para que os nossos associados possam ver como é que funciona na prática a ferramenta, tá? E aí, estando disponível, a gente também vai liberar para vocês. Mas sempre a gente tem que pensar o quê? Quando a gente fala de saúde, a gente fala de valores. Quando a gente fala de valores, a gente fala de família. E quem não quer o cuidado primordial para a sua própria família? Né? A gente valoriza os nossos entes queridos, a gente valoriza aqueles que estão próximos a nós. Sejam familiares ou até mesmo amigos que acabam virando, às vezes, parte da nossa família. Então, a primeira coisa que a gente gosta de identificar, olha, pense comigo, né? É a história do pense. Quando a gente fala de vendas, a imaginação é um forte argumento de negociação. Então, quando eu falo assim, poxa, imagina comigo, você que tem um filho pequeno, de madrugada, ele começa a passar mal. Você tem coragem de levar ele no pronto-socorro lotado, porque às vezes você não sabe se vai conseguir ser atendido ou não? Então, eu tenho uma solução para você de baixo custo que você consegue proteger o seu pequeno dentro da tua casa. E geralmente criança passa mal de madrugada.
por causa da mudança do clima e tudo mais, ele acaba tendo aqueles sintomas, alguma coisa. Então, é uma proteção para a família. Então, ajuda ele a ter uma resposta rápida por uma necessidade pontual de um familiar ou um ente querido. Ou até mesmo se a gente pensar em pessoas que têm avós, né, ou pessoas mais velhas e idosas, que tanto podem solicitar ou precisar de prescrição de medicamentos de uso contínuo, e aí a ferramenta pode facilitar isso, como também, às vezes, poxa, passou mal, teve algum sintoma, precisa fazer uma verificação e gostaria de uma análise com o médico, consegue fazer através da telemedicina. Então, ele facilita o acesso à saúde com velocidade na hora que precisa. Poxa, pensa você que é numa cidade do interior, aí de novo, a gente já teve casos que precisa de direito. Na minha cidade, a saúde é muito boa. Poxa, então por que eu vou usar a telemedicina? Pela comodidade. Porque eu andei visitando alguma cidade pequena dizendo, poxa, durante o dia, beleza, show de bola, o postinho funciona show de bola. Agora você, pô, de madrugada passou mal, onde é que você vai? Aí eu preciso ir lá para a cidade tal para ver se eu consigo ser atendido. Bom, com a telemedicina você não tem mais isso. Você vai pegar no seu celular, sem sair da tua casa, sem precisar pegar chuva, pegar todas essas desgraças que estão acontecendo pelo estado, você vai estar na tua casa e você já vai conseguir verificar quais são os sintomas. Nem que seja nesse problema de dizer assim, opa, peraí, o negócio é grave, vai para o pronto-socorro porque você vai ter que presenciar ver isso. Mas pelo menos você já tem a opinião de um profissional. Que vamos convir, né, gente? Você jogou no Google qualquer coisa, é câncer ou você está morrendo. Então, Google não é lugar para buscar informação sobre saúde. Saúde é com o profissional. E telemedicina é a forma mais barata e prática de fazer isso. Então, isso também precisa ficar muito claro. Se você não criar um cenário aonde o teu cliente consiga enxergar de forma prática aonde ele vai utilizar, ele não vai entender qual é a vantagem disso. Né? Ninguém quer gastar dinheiro numa coisa que ele não vai ter retorno. E a telemedicina é o que? É algo que ele pode fortalecer e trazer para si para cuidar da sua própria família. Isso é muito importante. Então, quais são as vantagens que a gente pode oferecer? Olha só, ele vai evitar de colocar os seus familiares ou colocar a si mesmo em risco de contaminação. Por quê? Se eu vou no pronto-socorro, o pessoal lá está com, sei lá, coronavírus, né, que a gente sabe que tem bastante demanda em relação a isso. Você vai expor, às vezes, um familiar teu que já tem uma saúde debilitada para estar lá junto e, às vezes, poder adquirir outra doença, há esse risco. A telemedicina evita isso. Evita deslocamentos, né? Poxa, você teve aqui agora em Florianópolis, na região da Palhoça, ali indo para a região sul, a queda de barreira ali no Morro dos Cavalos. Agora pensa se eu dependo exclusivamente de vir a Florianópolis para fazer alguma coisa. A pessoa precisava fazer um desvio de toda a quilometragem para conseguir fazer esse acesso. Para a telemedicina você não tem esse tipo de problema. Diminui também a ausência no trabalho dos colaboradores, nesse caso, quando a gente está falando dos nossos associados. Porque 87% das consultas que são realizadas já resolvem o problema dos pacientes, tá? Diminui o retardo do cuidado da saúde, porque às vezes a gente sente alguns sintomas e ao invés de ficar buscando um profissional, a gente fica prorrogando, a gente fica enrolando, né? Homens geralmente têm mais essa característica de dizer assim, não, isso aí vai se resolver sozinho, em vez de se consultar com o médico. Então, como é uma plataforma mais privativa, ele também pode ir lá no cantinho, quando estiver sozinho, fazer a consulta sem precisar fazer grandes alardes. Também gera essa comodidade e facilidade. Gente, pensem, há anos atrás nós íamos a uma videolocadora para pegar DVD para assistir filme. Entrou os streaming, entrou Netflix e tantos outros que a gente já tem no mercado hoje. As locadoras deixaram de existir. Por quê? Porque trouxe uma facilidade a mais. Telemedicina é facilidade. Então as pessoas vão optar, conforme forem pegando o gosto, por sempre utilizar esse meio de plataforma para ter maior facilidade para si. Tá? Diminui o tempo de espera nas filas, né, onde precisa fazer todo aquele agenciamento e tudo mais. E pode também fazer o diagnóstico e a triagem rápida e com precisão dos sintomas iniciais daquilo que você está sentindo. Então também é mais tranquila. Funciona 24 horas por dia. Então não vai parar. São 7 dias por semana, feriado ou não feriado, você sempre vai ter acesso ao médico, tá? Facilita também para aquelas pessoas de baixa mobilidade. Poxa, eu tenho um familiar que está acamado, ele precisa fazer um receituário médico, ou precisa se consultar com uma especialidade daquelas que a gente apontou aqui, você vai conseguir fazer para ele ter o cadastro fazer sozinho. Diferente de um plano de saúde, que geralmente, por exemplo, se a pessoa já tiver uma doença prévia, eles ou já não fazem o plano de saúde, ou eles dizem, olha, prefeito, eu faço para tudo mais menos daquilo que for daquela doença pré-existente antes de eu fazer o cadastro. Na telemedicina não existe esse tipo de burocracia, tá? Acesso facilitado a especialistas e profissionais de atenção primária.
Nós tivemos aqui, por exemplo, uma solicitação até mesmo de uma creche particular que queria disponibilizar para todos os seus alunos um plano de telemedicina. Por quê? Poxa, a criança está na creche, passou mal? Opa, eles já podem constar diretamente na própria creche. Fora que eles podem utilizar até como argumentação de venda. Pensa, né? Você pai, você mãe, você vai colocar lá o teu filho naquela creche sabendo que, como um dos benefícios, o filho dela vai ter acesso aos médicos de forma gratuita dentro da mensalidade daquela creche, daquela localidade. Então, também é uma ferramenta de argumentação e de venda que a gente pode expandir, tá? Facilita a renovação de receitas para medicamentos de uso contínuo e reduz o custo com o pessoal. Gente, pensem, enquanto lojista, enquanto empresário, muita gente reclama da rotatividade de colaboradores. Então, às vezes, a própria empresa pode absorver esse custo por ser muito baixo e oferecer como um benefício para que o seu colaborador não troque. Porque senão hoje o funcionário, às vezes, por causa de 50, 100 reais, acaba trocando de emprego. E a gente sabe como está difícil a questão da mão de obra em Santa Catarina. Então, a telemedicina também funciona como um produto para a retenção de talentos e um benefício a mais na carreira dos colaboradores. Então, isso pode ajudar nessa situação. Também evita a utilização do serviço público. Então, a gente também utiliza isso muito até na argumentação com prefeituras, tá? Nós tivemos, por exemplo, uma prefeitura ali que o cara ficou interessado em liberar, porque tem pediatra para todas as crianças da cidade. Eles têm dificuldade com esse tipo de especialidade. Então, acaba sendo uma ferramenta de argumentação também, tá? Apenas 15% dos atendimentos necessitam de outra consulta de forma presencial, porque a maioria das doenças são sintomáticas. Então, eles já conseguem ver através dos sintomas aquilo que precisa ser encaminhado, aquilo que precisa ser feito. E, geralmente, gente, mesmo quando você vai no médico particular, presencial, a primeira consulta é de análise. Então, baseado nos seus sintomas, é que ele vai fazer a solicitação dos exames necessários para identificar de fato qual é a doença que você está sofrendo. Então, você já consegue antecipar fazendo essa consulta, fazendo os exames necessários, e depois, se você quiser ir presencial, você já vai com os exames necessários prontos. Ou você também pode fazer a consulta com os exames prontos dentro da própria telemedicina, carregando os arquivos lá dentro, para que o médico da telemedicina também faça a avaliação e te dê um diagnóstico daquilo que está acontecendo, tá? Somente 7% das consultas realizadas necessitam de encaminhamento para serviços de emergência, que a gente sabe, existem coisas que não vai atender por telemedicina, né? Outra fratura exposta, né? Quebrou uma perna, alguma coisa, não tem o que fazer por telemedicina. Mas, quando vem uma situação mais séria, é feito encaminhamento e é recomendado pelos médicos para que faça de forma presencial, tá? Garantia da segurança dos dados do paciente, então todo o histórico fica dentro da plataforma. Quando você vai consultar de novo lá, vai estar o histórico para o médico, ele vai saber o porquê que foi solicitado determinado tipo de exame para poder fazer aquela verificação, entender de onde é que está sendo feita aquela busca dentro dos sintomas que foram apresentados, tá? E como eu falei, também é um benefício para a retenção de talentos pelos nossos associados. Quanto é que está custando hoje a telemedicina? Nós tivemos uma alteração de preço que vai começar a partir do dia 1º agora de maio, tá? Justamente conseguiu fazer um equilíbrio. Era para ser muito mais do que isso. Na proposta inicial era para ser todos eles com o mesmo valor de titular, mas nós renegociamos a nossa parceria com a Ubicare. A Ubicare conseguiu manter para nós aí num preço bem competitivo. Então, hoje, o preço sugerido da federação é de R$ 15,80 por titular. Lembrando, dono de lojas, seus colaboradores são todos titulares, e R$ 8,00 cada dependente. Gente, nós não temos hoje nenhum concorrente com todos os benefícios que a gente tem, com preço nem parecido, tá? Todos eles largam na faixa de R$ 29,90, R$ 24,90 que a gente já encontrou, mas com bem menos especialidades. Alguns deles com 8, 9, 10 especialidades. Nós temos 32, sem fidelidade, sem coparticipação, sem limite de consultas, tudo através da nossa ferramenta. Então, em relação ao mercado, nós não temos competitividade em relação aos valores. Tá? Em questão de custo, para o nosso associado é muito barato utilizar a nossa ferramenta. E na qualidade também. Tá? Então, a gente conta com vocês para que vocês aproveitem essa oportunidade. Poxa, Dinei, tem mais que eu posso visitar? Indústria, comércio, prestação de serviço, e até mesmo clientes da Serasa, que a gente não pode trazer por causa da SPC Brasil, nós podemos utilizar a telemedicina como uma ferramenta de captação de novos associados. Então, aproveitem isso, acreditem na ferramenta, utilizem e utilizem também como forma de comercialização.
Nós precisamos cada vez mais trazer produtos e serviços diferenciados para a gente ampliar o nosso leque de oportunidade de negócio. Perfeito? Vale lembrar, hoje uma consulta com um especialista custa em média R$ 500 em Santa Catarina. Em um plano de telemedicina com um titular e 4 dependentes, vocês e seus colaboradores poderão ter acesso médico clínico geral e 32 especialidades sem limite de consultas por aproximadamente um ano. Então, isso também é uma forte forma de a gente enxergar a grande oportunidade que a gente tem na mão, né? Pelo valor que eu vou fazer uma consulta, às vezes, sei lá, com um reumatologista. Minha mãe tem problema de reumatismo, então eu sempre uso isso como base. É R$ 500 uma consulta especialista dela. Para uma consulta durante o ano. Agora ela precisa fazer 3 ou 4 durante o ano. Então é muito investimento você ter uma plataforma de telemedicina, ainda mais, por exemplo, no caso ela que tem dificuldade de mobilidade, para você oferecer esse diferencial ao custo que ela vai ter. Porque eu vou pagar R$ 15,80, mas ela vai pagar só R$ 8 por mês. Então são R$ 96 por ano que eu vou investir na saúde dela, sendo que uma consulta é R$ 500. Então, custo-benefício vale muito a pena. A gente sabe que as pessoas às vezes têm muita dificuldade em relação à tecnologia e tudo mais, mas, gente, hoje está tudo tão fácil. Todo mundo tem um celular que tem possibilidade de utilização praticamente. Você pode fazer pelo tablet, pelo computador. Tendo internet, tendo uma câmera e tendo um microfone, você consegue utilizar a plataforma e não tem por que não utilizar. Então, a nossa ideia é justamente favorecer e trazer e fortalecer ainda mais essa ferramenta e esse serviço para vocês. Tranquilo? Fácil? Agora vamos abrir as perguntas. Quero ver se alguém tem alguma dúvida, algum apontamento para a gente poder trocar uma ideia. Eu também estou com o Rafael aí do nosso suporte aí que vai poder me ajudar qualquer questão, essas demandas, tá? Eu vou verificar aqui primeiro no chat para a gente responder as perguntas que foram feitas, para a gente poder trocar uma ideia, tá bom? Então vamos lá, olha só. Esse login é por usuário ou por empresa? Cada pessoa cadastrada, titular ou dependente, vai ter seu próprio login, sua própria senha. Então, eu tenho lá um titular de uma empresa, o dono da empresa botou mais 3 filhos, por exemplo. Serão 4 operadores diferentes, são 4 CPFs, cada um com a sua senha individualizada, tá? Então, o Yuri respondeu aqui por usuário, perfeito, essa é a resposta correta. Outra pergunta, digamos que vou ofertar a telemedicina para uma indústria que tem 200 funcionários. Quando o colaborador quiser fazer a consulta, ele vai receber esse usuário ou cada colaborador, a indústria vai fazer um cadastro? Ou somente quando for usar? Não sei se conseguimos expressar bem. Na verdade, é assim. A telemedicina funciona como um plano de mensalidade, certo? Então, ela vai ter assim, ó, eu cadastrei, primeiro mês já vai ter a cobrança da mensalidade. Então, eu vou pagar R$ 15,80 todos os meses, indiferente da quantidade de vezes que eu for utilizar. Então, tem 200 colaboradores, são 200 titulares, todos os meses será cobrados R$ 15,80 desses 200 utilizadores dessa ferramenta, tá? Então, todo mês vai cobrando e aí ele vai utilizando, e indiferente da quantidade que utilizar, vai ter custo ou não vai ter. Então, isso é bem importante, tá? Então, tem que estar bem alinhado, mas vai começar a pagar todos os meses, indiferente da utilização ou não, a partir do momento que for cadastrado dentro da plataforma. Tranquilo? Aqui até foi feito um apontamento interessante. Aqui para nós, quando fizemos o cadastro na plataforma, eles mandaram o login e a senha inicial no e-mail para nós. Eles falaram que até em 48 horas recebe, mas nós recebemos no mesmo dia. Geralmente é liberado bem rápido, tá, os acessos da telemedicina, mas a gente pede que na documentação comercial vocês falem até em 48 horas. Aí, Jenny, como é que eu faço o cadastro? Aí qualquer coisa vocês me peçam, depois no WhatsApp eu mando para vocês o manualzinho, mas é bem simplificado. Nós temos o login e senha para CDL, seria o login e senha master, e aí você entrando na plataforma, são só os dados básicos mesmos que precisam. Nome, CPF, e-mail, data de nascimento e um telefone de celular. Tendo isso, você já consegue fazer o cadastro. Ah, Ednei, mas o meu associado fez o cadastro e não recebeu o e-mail com login e senha. Você também consegue entrar lá dentro da plataforma e alterar a senha dele. Aí você cria uma senha que você mesmo consegue mandar para o usuário sem problema nenhum, tá? Então, a parte interna do sistema, ela é muito simples e a CDL tem gestão total sobre a sua carteira, tá? Então, a CDL mesmo consegue fazer tanto o cadastro como o cancelamento.
Diferente, por exemplo, que nem ali foi colocado, entrou 200 de uma vez. Em vez de você fazer manualmente um a um, aí você entra em contato comigo que a gente faz através de uma planilha do Excel fornecendo todos os dados e a gente faz o carregamento em massa dessas informações para facilitar. Tranquilo? Beneficiários dependentes pagam a mais? Exemplo, um dependente ou sem é a mesma coisa? Sim, diferente da quantidade de dependentes, todos eles pagam R$ 8. Então, eu tenho o dono de uma loja, ele botou mais 10 familiares abaixo. O dono da loja é 15,80 e todos os familiares deles que forem cadastrados como dependentes pagam R$ 8 por mês. Poxa, eu tenho já especialistas aqui na telemedicina já respondendo, show de bola, é isso aí mesmo. E esse custo da entidade para a federação qual seria? Eu posso encaminhar depois para vocês, se vocês quiserem, qual é o custo, tá? Mas vocês têm uma boa margem de lucratividade em cima do produto, tá? É para vocês fazerem. Essa apresentação que eu utilizei aqui é a nossa apresentação comercial, mostrando as vantagens, e por isso que a gente não coloca a questão do custo da CDL, mas a gente pode mandar para vocês depois sem problema nenhum. Tranquilo? Estou atendendo e assistindo. A taxa cobrada por empresa continua R$ 25? Sim. É R$ 25, sendo que esses R$ 25 da taxa de adesão por CNPJ, quer dizer assim, eu entrei na empresa lá que colocou 200 usuários titulares. É R$ 25 o valor total da taxa de adesão. E essa taxa fica totalmente para a CDL. A federação não cobra nada. Antes nós tínhamos uma parceria que, quando fosse vendido pelo representante comercial, nós pagávamos para ele. Mas no nosso modelo atual comercial, eles não ganham sobre a venda de telemedicina, eles ganham pela captação de novos associados. Então, essa taxa fica integralmente para a CDL. E se a CDL quiser cobrar mais do que R$ 25, também fica a critério de cada entidade, tá? Não tem problema nenhum. A apresentação está atualizada no CSPC. Ou Alan, eu não tenho certeza dessa informação, vou verificar agora quando eu subir, mas qualquer coisa eu atualizo lá. E a gente até vai estar divulgando essa semana um link novo que a gente criou, onde vai ter todos os materiais da federação, todos os treinamentos e todos os vídeos que a gente fez também, de treinamentos de produtos, serviços, para novos gestores, como é que ele faz para entrar no SPC Brasil, como é que ele faz para entrar no sistema de apoio, como é que ele faz todos os processos para uma CDL, a gente vai ter um link só para facilitar a atualização e para que vocês tenham em mão também, tá? Mas eu vou estar encaminhando para vocês quando for necessário. Tranquilo? Gente, alguma pergunta que vocês queiram fazer além dessas? Yuri, sim. A tua pergunta, olha, no caso do exemplo da creche, é possível fechar um telemedicina para atender os alunos mesmo não sendo colaboradores? Sim, a gente consegue fazer esse cadastramento, mas lembrando que a creche precisa ser associada, por quê? Porque vai ser cobrada na fatura dela. Mas é possível a gente fazer esse tipo de negociação sim, tá? Então, qualquer coisa precisando de auxílio nessa demanda, me manda aqui que a gente vai dar um jeito de fazer isso acontecer. Então, conte com a gente para isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Por favor, fiquem à vontade. Outra pergunta, é possível cadastrar colaboradores de outro CNPJ, mas que é do mesmo grupo? Tecnicamente a gente consegue. Por quê? Porque quem vai cadastrar é quem vai pagar a conta para a CDL. Mas, de novo, quem tem que ter a nossa expertise de negócio. Não é mais interessante que esse outro CNPJ também se associe com a gente por causa desse produto? Então, ele é uma ferramenta de captação. Não é uma ferramenta de retorno, não existe um retorno bom para a CDL, mas nosso principal objetivo com a ferramenta é justamente ter mais um atrativo de captação. Então, é possível, porém, eu recomendaria. Pega e faça a recomendação para que ele também se associe com a gente, para a gente ampliar a nossa gama de associados, tá? Sobre os valores, serão atualizados para os antigos cadastros ou apenas para os novos? Vai ser atualizado para todos, tá? Antigos ou novos, todos eles vão ser reajustados dentro do valor que foi enviado para vocês agora, esses dias com um novo patamar, tá? Mas nós já fizemos um levantamento e a maioria das CDLs, quando tem dependente, possui um dependente no máximo ou no máximo dois. Então o impacto vai ser bem baixo em relação a isso, tá? Esses reajustes costumam acontecer de quanto em quanto tempo? Geralmente uma vez por ano, tá? A plataforma já fez um ano agora conosco, então provavelmente a gente só vai falar em renovação de novo, alteração de valores lá na frente daqui um ano ou mais. Mas aí se isso acontecer, a gente sempre vai avisar vocês previamente como isso funciona. Por quê, gente? Porque como isso também não são ferramentas que a gente disponibiliza diretamente da federação, não depende só de nós. Depende também dos nossos parceiros e toda a operação e como isso funciona, tá? A gente fez uma boa negociação, tá vendo para vocês. Foi uma negociação bem intensa para a gente conseguir chegar nesses valores, tá?
Inclusive, nosso contrato hoje com a nossa parceira não é exclusivo. Então, a gente fez até cotação de mercado, mas ainda a nossa plataforma é a melhor, com as melhores condições, com as melhores opções para os nossos associados, tá? Então, a gente está antenado quanto a isso e a gente sabe como é sempre penoso para nós divulgarmos quando a gente tem que fazer um aumento de alguma coisa. Mas conte com a gente sobre isso, tá? Os novos valores vamos receber via e-mail, Aline, já foi encaminhado, tá? Vocês já receberam no e-mail do executivo a tabela com os novos valores, com as novas orientações. Mas qualquer coisa, precisando também, me chama aí no WhatsApp que eu já mando a tabela toda certinha para vocês de como ficou, tá? Num plano que a gente tinha anterior, subiu o valor para o associado com um titular e quatro dependentes? Sim, mas a margem da CDL também subiu um pouquinho, tá? Então contem com a gente para isso também, naquilo que precisa. Tranquilo? Digamos que eu cadastro um colaborador hoje pela manhã. Assim que ele recebe o login e senha, ele já pode agendar consultas ou tem carência? Não tem carência. Então ele já pode utilizar. E aí volta aquela expertise que eu levantei, gente. Nós, federação, não obrigamos a ter uma fidelidade na ferramenta. Né? Sabe aqueles contratos que você tem que ficar no mínimo 6 meses, 8 meses, 10 meses, 12 meses? Nós não temos isso no contrato. É possível cancelar a qualquer momento. Porém, nós recomendamos que vocês façam esse vínculo lá na CDL. Porque senão o que vai acontecer? Esse cara que precisa de uma coisa, ele vai fazer o quê? Ele vai lá, se cadastra hoje, faz a consulta, resolve o problema dele, amanhã ele pede o cancelamento. Aí você vai cobrar uma mensalidade dele, não valeu a pena. Nem para a CDL, não valeu a pena. Nem para a nossa federação, não valeu a pena para ninguém. Só saiu vantajoso para aquele que fez aquela consulta, tá? Então tomem cuidado, porque daí daqui a pouco se torna um serviço de pelo trabalho que vocês vão ter internamente. Então gerem no contrato, a gente tem um modelinho de contrato de adesão, tá? Aí vocês podem alterar, mas eu recomendo vocês colocarem ali um prazo, sei lá, de 3, 6 meses, um ano, como vocês entenderem melhor, aí vocês verificam a questão inicial de vocês, tá? O Júlio pediu, se puder disponibilizar no grupo essa apresentação atualizada em formato de edição, para que possamos adequar a própria entidade, agradeço. Claro que sim, eu consigo sem problema nenhum. Eu só geralmente coloco aqui em imagem, eu divulgo em imagem, porque quando eu mando em arquivo aberto, ele bagunça um pouquinho a apresentação. Aí faz os ajustes ali e depois você adequa a tua realidade, mas não tem problema, eu posso disponibilizar sim. Né? A nossa ideia é justamente que vocês podem fazerem a comercialização da forma de vocês, tá? Eu também estou negociando com a Ubiquer, ali o Rafael é prova disso, eu já pedi para ele alguns outros materiais de comercialização, tá? E a nossa equipe de marketing também está sendo cobrada para que a gente crie folders e materiais de apresentação na prática. Mas principalmente a gente quer um vídeo da utilização. Eu tenho um que a gente fez aqui com inteligência artificial, mas ele já não está mais atualizado com a plataforma agora. Eu até validei a semana com o Rafael e aí precisaria reajustar ele para a gente poder fazer esse processo. Mas nada melhor do que você ter um vídeo lá, sei lá, de 1 minuto e meio, para você chegar no teu cliente e dizer assim, ó, tá aqui, ó, é assim que você vai fazer o processo da consulta. Entende? Então facilita bastante o processo de comercialização, porque a gente sabe que todo mundo tem medo do novo. Então, se eu puder facilitar, é melhor, e a gente vem trabalhando nisso para tentar facilitar para vocês também. Tranquilo? Gente, mais alguma questão, por favor? Eu estou à disposição aqui para sanar as dúvidas de vocês, para a gente poder alavancar ainda mais esse produto. Ednei, tudo bem? Aqui é a Oi. Laura da CDL de São Carlos. Ednei, aqui na nossa CDL, nosso presidente e mais eu e a Mônica utilizamos o telemedicina, né, para a gente ver como que funcionava. Eu utilizei bem mais para fazer algumas consultas e é uma plataforma muito boa, a gente gosta bastante, eu utilizo bastante, né? Só a gente até conversou com o Gesiel veio semana passada aqui com nós e a gente comentou, e eu acho que seria legal também comentar aqui com vocês, que talvez a mudança da plataforma seria legal para ela ser mais simplificada. Como eu disse mesmo para o Gesiel, quando eu vou, às vezes, agendar uma consulta com o especialista, eu tinha que entrar na plataforma, aí ele me direcionava logo para a parte de com o clínico geral. E aí, para mim agendar com o especialista, eu tinha que pegar, sair, voltar na página e entrar de novo, que aí ele me aparecia a página de agendamento. Talvez seria legal que quando você logo entra com o seu login, colocarem ali agendamento agora ou agendamento com o especialista, porque
para tu vender e tu explicar que para isso, caso eles queiram agendar logo com o especialista, explicar toda essa função, metade já fica tipo, ai meu Deus, tem que fazer tudo isso para mim conseguir agendar. Que a gente tem que simplificar, porque a gente conhece os empresários, eles não querem ter trabalho com as coisas, né? Então seria mais ou menos só um adendo, né? Tanto que eu falei com o Gesiel e com a Joyce, que eles estiveram aqui semana passada. E eu acho que seria legal, talvez, uma simplificação do site, se. Ô, Laura, ótimo, tá? Obrigado pela colaboração. Acho que esse é mesmo o caminho, tá? Para quem está mais tempo na plataforma, sabe que no ano passado a gente teve bastante dificuldade nessa questão dos especialistas, tá? A plataforma nossa original não reconhecia o nosso convênio às vezes ia, às vezes não ia, e gerou bastante transtorno para nós, tá? Foi um dos motivos até do produto não ter alavancado como deveria, e aí nesse ano a gente entrou em negociação forte, pressionando a Ubiquer justamente para a gente resolver esse tipo de problemática, tá? Concordo contigo, acho que a gente tem que tentar facilitar ao máximo. Hoje nós conseguimos desenhar dessa forma e conseguimos trazer novamente essas especialidades. Esse foi até um dos motivos de a gente ter que fazer esse reajuste no contrato, tá? Por isso que a gente mudou um pouquinho os preços, mas depois de ampla negociação a gente conseguiu ainda manter bem competitivo. Mas eu anotei aqui essa demanda, né? Na verdade, eu fiz uma anotação mental, depois eu vou levar para mim lá em cima. Eu vou estar alinhando isso com o Rafael para ver o que a gente pode fazer. Eu até solicitei ontem para ele, para a gente adicionar na própria plataforma, no ambiente de navegação do nosso associado, algum lugar que oriente a ele quais os passos para fazer o acesso a essa especialidade, porque vem sendo o nosso maior problema. Como tu falou, Laura, o atendimento com o clínico geral é muito fácil. Você pega, faz rapidinho, você já consulta, já resolve o que precisa resolver. Mas os especialistas sempre têm dado algum transtorno para os nossos associados, a gente precisa resolver isso. Mas é possível fazer, eu passei o passo a passo ali antes da apresentação, tá? Então é tranquilo, consegue ter os acessos, mas eu concordo contigo. Esse excesso de burocracia na hora de comercializar, o nosso associado ele não quer, né? Ele quer praticidade e facilidade, mas aí deixa que a gente vai internamente aqui pensar uma forma para a gente facilitar isso ainda mais, tá bom? Obrigado pela contribuição também, é sempre importante esse lado, tá? Mais uma pergunta aqui do Roger, beneficiário dependentes pagam a mais? Exemplo, um dependente ou sem a mesma coisa? É a mesma coisa, tá, Roger? Então, assim, tendo um dependente ou tendo 10 dependentes, cada um paga R$ 8. O que muda é a proporção, né? Você tem um dependente a R$ 8, se tiver 10 dependentes, são 10 vezes R$ 8, então dá R$ 80 pelos 10 dependentes que tem junto na plataforma. Acho que era a sua pergunta, né, Roger? Acho que daí fica tranquilo. Perfeito? Gente, mais alguma pergunta, alguma questão, por favor, fiquem à vontade aí para a gente poder trocar uma ideia. Nossa ideia é fazer isso. Poder sanar as dúvidas e a gente poder comercializar ainda mais esse produto. Tranquilo? Não temos mais pergunta? Então, acho que da minha parte seria isso hoje, até para a gente poder atualizar vocês a respeito de como as coisas estão. Então, aproveitem ao máximo. Lembrando que no site da federação nós temos todo o material gráfico disponível. Lá dentro do site na aba campanhas. Você procura lá, tem a telemedicina e você consegue fazer a utilização dos nossos materiais para divulgação dos sites e tudo mais. Lá também tem vídeos curtos para serem lançados nas redes sociais e vocês poderem abranger ainda mais essa ferramenta, essa oportunidade. Então, da minha parte é isso. Boas vendas a todos vocês. Espero que tenham gostado. Amanhã nós teremos mais um treinamento com a Josi, às 14 horas. Eu vou estar mandando o convite depois. E aí, qualquer coisa precisando, gente, vocês têm o meu contato. Eu fico à disposição para atender vocês sempre da melhor forma possível, tá? Um ótimo dia a todos. Bons negócios e contem comigo naquilo que vocês precisarem. Ótimo dia de negociação. Um grande abraço, meus amigos, e sucesso aí no dia a dia.